Financiamento Procultura. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na cultura. Olá, amigos, como vão? Espero que todos bem. Chegamos ao nosso último dia de oficina e hoje será especial. Teremos a presença aqui do nosso amigo João Leal, que vai trazer para nós a parte de formalização de empresas, e teremos também como convidado o nosso diretor Fabiano Ferreira. Então, sem mais delongas, já vamos trazer o João para cá, para que ele se apresente e fale um pouquinho mais sobre formalização de empresas. Seja bem-vindo, João. Obrigado, Vinícius. Obrigado, Fabiano. Buenas, pessoal. Me apresentando inicialmente, então, eu sou João Leal, sou gestor da Contabilidade Flávio Ribeiro e atuo já na área de formalização de empresas através do departamento societário há mais de 10 anos. E a nossa ideia hoje aí é contribuir com vocês um pouco para falar sobre a importância da formalização das empresas, especialmente nas áreas culturais, que é uma área que tem um alto índice de empresas informais, empresas que não são formalmente constituídas. Primeiramente, cabe salientar que formalizar uma empresa traz diversos benefícios para o empreendedor. Alguns dos benefícios que a gente destaca assim como mais distantes, como benefícios mais vantajosos, é a questão de acesso ao crédito, então ao mercado de crédito, a ter uma conta bancária que vai oportunizar se organizar financeiramente, a ser visto e respeitado como um negócio, a ter acesso a linhas de valores ou de créditos e empréstimos, financiamentos com juros bem menores do que nas pessoas físicas, e a tratar o negócio de fato como um ser vivo, assim, como uma nova pessoa dentro da sua relação. Então, no momento em que eu formalizo um negócio, eu dou o pontapé inicial para a criação de algo novo, que vai empreender, que vai me auxiliar no meu processo de desenvolvimento, especialmente dessa nova atividade que eu pretendo exercer. Diferentemente de quando se é empregado, de quando se é funcionário de uma companhia, quando se é empresário, tudo depende de si, né? Ou dos seus parceiros, né? Tu sai daquela famosa zona de conforto do vínculo empregatício e vai para o ramo do empreendedorismo e passa tudo aquilo a depender de ti. Então, a formalização do negócio é um marco que tem que acontecer para todo e qualquer empresário, para que ele tenha, de fato, uma pessoa nova, um novo ser diferente do dele. E isso passa pela escolha de que tipo de formalização eu farei. Hoje o Brasil ele oferece vários tipos de formalizações para vários tipos de empresa. E aqui especialmente nós vamos falar dos 4 maiores tipos de formalização de empresa, na área cultural especialmente, que é a sociedade limitada, o microempreendedor individual, que é o famoso MEI, o empresário individual, que é uma evolução do MEI, e as associações culturais. Então, esses são os 4 grandes eixos que nós temos quando se fala de formalização de uma empresa. Então, começando pelo mais simples deles, que é o microempreendedor individual, quando nós optamos por formalizar uma empresa, a maneira mais barata hoje é o MEI. O microempreendedor individual ele pode ser aberto em diversos locais, em diversos escritórios contábeis a custo zero. Ele tem uma taxa de manutenção muito baixa, na casa dos seus R$60. Ele pode faturar até 81 mil por ano, ou um proporcional de 5.750 por mês, se ele abrir no meio de algum ano calendário. E ele tem pouquíssimas obrigações acessórias. O que são obrigações acessórias? São declarações que o fisco e a legislação nos obrigam a fazer. Então, as outras classes de empresas ou associações, elas têm uma série de obrigações que obriga elas a contratar um contador. E, às vezes, isso traz um custo inicial ao negócio que não é oportuno. Então, o MEI é uma excelente porta de entrada porque ele elimina todos esses custos paralelos, inclusive custo de alvará, custo de certificação digital, custo de alvará de saúde, se for o caso de um espaço cultural que tenha necessidade disso. Então, ele basicamente zera esses custos, o que faz com que o empreendedor consiga pegar essa quantia e que ele vai destinar para isso e focar, de fato, no crescimento e na ampliação do seu próprio negócio. O MEI tem algumas limitações, ou seja, ele tem um rol, uma lista de atividades que podem ser exercidas. Então, é importante saber se a tua atividade, de fato,
ela está permitida dentro do MEI. Isso tu pode fazer consultando um contador, por exemplo, e essa consulta ela é gratuita, ela deve ser gratuita. Além disso, tu tens a possibilidade de ter um faturamento limitado, como eu disse, é 81 mil por ano, e também é limite de contratação de pessoas. Então, o número de funcionários do MEI ele é limitado apenas a um funcionário. Então, se o negócio crescer ou se ampliar, por obrigação ele vai ter que sair do MEI, não tem muita alternativa. Mas nós sempre recomendamos aos pequenos negócios que se formalizem através do MEI e, se for necessário a partir daí, façam o seu desenquadramento e se transformem ou em empresas individuais, que eu vou explicar na sequência, ou em sociedades limitadas. Deixa eu fazer um parênteses, já que vocês falaram que vai cortar. Tá bom assim? Posso seguir? Tem alguma observação? É isso aí? Beleza. Então, voltando. Falando a respeito das empresas individuais, então, ela nada mais é do que o próprio MEI, mas formalizado daí na junta comercial e não na internet, como é o caso do microempreendedor. Ele não tem teto de faturamento dentro do Simples Nacional tão pequeno como é o MEI. O teto dele passa a ser 4 milhões e 800 mil por ano, o que daria um faturamento de 400 mil reais por mês. Ele não tem vedação de atividades, há uma série de atividades permitidas a ele, exceto aquelas não permitidas ao Simples Nacional, mas é um assunto mais técnico, não vamos entrar nisso porque não é o foco. Mas não tem praticamente atividades vedadas e não tem número de funcionários. Então, esse seria o primeiro passo ali, de quando a gente evolui do microempreendedor individual, nós podemos optar pelo empresário individual. Este empresário individual, ele vai optar pelo regime tributário do Simples Nacional, e aí o imposto, que antes era uns R$60 fixo todo mês, como é o caso do microempreendedor, ele vai passar a ser um percentual, ele vai passar a ser uma parcela pequena, do faturamento desse empresário. Então, hipoteticamente, se esse empresário fatura 10 mil reais, e faturar, a gente fala, não é o resultado líquido do negócio, tá? Faturar é geralmente, essencialmente gerar receita. Então, se ele teve de receita total 10 mil, independente das despesas, ele vai pagar um percentual sobre aquilo. Os serviços dentro do Simples Nacional geralmente ficam na casa inicial dos 6%. Este 6% até um faturamento médio de 15 mil por mês. Tá? Isso são informações que o contador vai poder te ofertar de maneira mais assertiva. Dessa categoria do MEI para cima, é importante ter uma boa orientação contábil. Isso é uma das coisas que a gente sempre destaca. Uma empresa, por exemplo, que deixa de entregar obrigações em um mês, um único mês, não sendo MEI, ela está já condicionada a receber no mínimo R$1.500 de multas mensalmente por não ter um assessoramento correto. Então, procurar um profissional contábil é altamente recomendado. Então, a evolução do MEI para a empresa individual é essa. Nós não temos limite de funcionários, o limite de faturamento é infinitamente maior, limitado a 4 milhões e 800 mil, e eu não tenho limite de atividades praticamente. Eu posso exercer uma gama bem ampla de atividades. Aí, se eu já estou pensando num negócio maior e na evolução disso para uma pessoa diferente de mim e proteger o meu patrimônio na pessoa física, eu evoluo esse negócio para uma sociedade limitada. A sociedade limitada, até o ano 2019, ela tinha por preceito ter 2 ou mais sócios. Com a alteração da medida provisória da liberdade econômica, que foi trazida no ano de 2020, se eu não me engano, entrou em vigor em 2020, ela possibilitou existir uma sociedade de um sócio só. Pode parecer até um pouco incoerente, mas ele permitiu isso. Então, a partir de então, eu posso constituir uma sociedade limitada, sendo apenas eu, sem necessidade de nenhum sócio. E isso na legislação me dá uma coisa que a gente, nas outras empresas até então, não tem, nem no MEI, nem na empresária individual, que se chama personalidade jurídica. Muita gente confunde personalidade jurídica com CNPJ. CNPJ é o número que a Receita te dá para tu poder ter uma conta bancária diferente, para tu poder ter um cartão de crédito diferente, para tu poder emitir nota fiscal e assim por diante. Personalidade jurídica, só as sociedades têm. Então, a sociedade limitada, por exemplo, e a EIRELI, que é a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, não vamos falar dela aqui porque ela quase não se aplica, ela se tornou basicamente obsoleta com essa questão da sociedade de um sócio só.
Então, tendo a sociedade limitada à sua constituição ou a transformação do individual para a limitada, eu crio personalidade jurídica. Essa personalidade jurídica no direito nada mais é do que me dar ao poder de ter uma pessoa diferente de mim. Então, o patrimônio dessa empresa nunca se confunde com o meu. Quando nós falamos de empresas grandes, nenhuma empresa grande é empresa individual. Todas elas são sociedades, no mínimo, limitadas. Por quê? Porque isso garante que a atividade empresarial não vai se confundir com o patrimônio do sócio. Então, vamos supor que vocês tenham um evento ou uma casa de eventos, uma casa de produção cultural grande, com um volume enorme, e vocês não tenham um bom planejamento relacionado à área societária. E vocês têm uma empresa individual. Se eventualmente dentro de algum evento ocorre algum dano, alguma pessoa se sente lesada, e ela vai cobrar isso de vocês, de uma empresa individual, ela pode cobrar diretamente dos bens do sócio. Porque aquela empresa individual ou aquele MEI não tem o que a gente chama de personalidade jurídica. Ou seja, ele não é uma pessoa que presta o serviço. Era o próprio empresário que, empenhando do seu conhecimento, do seu dinheiro, do seu tempo, exercia aquela atividade. Na sociedade, não. A sociedade é uma pessoa por si só, que presta serviço a outras pessoas, sejam elas físicas ou jurídicas, e nesse contexto todo, se eu ponho uma sociedade limitada na justiça, em tese, o patrimônio da sociedade vai responder e os sócios vão responder limitadamente ao capital social deles. Então, por isso o nome de sociedade limitada. Então, mais detalhes em relação a isso, nós teríamos que ter daí, evidente, um aprofundamento melhor em relação a isso com algum contador, mas eu recomendo fortemente que quem tem MEI e tem empresa ou tem empresa individual e quer buscar essa evolução, que procure um contador ou um advogado especialista na área para poder fazer esse aprofundamento, certo? Além disso, nós temos uma última opção que é a associação. A associação tem tomado bastante espaço por justamente ser uma aglomeração, um conjunto, um ajuntamento de pessoas em um bem comum. Então, uma associação civil sem fins lucrativos nada mais é do que a união de pessoas em prol comum, em busca de um mesmo objetivo. Então, a associação ela é regida por, no mínimo, um estatuto e ela é constituída por uma ata de fundadores. Mas qual é a diferença da associação para uma sociedade, por exemplo, de 5, 6, 7 pessoas? A associação ela não pode, não deve ter fins lucrativos. Então, esse é o grande diferencial na área cultural para a associação das sociedades. Quando eu chego no ponto de decidir sobre o meu negócio, quando eu estou fazendo lá o meu plano de negócio, ou estou desenhando o negócio que eu quero montar na minha área, lucro, ou se daquilo eu quero extrair apenas benefício social. Se eu quero extrair lucro e benefício social, eu devo buscar uma sociedade ou uma empresa com fins lucrativos. E deste lucro eu busco daí a questão de fins sociais. Se eu eventualmente quero apenas a finalidade social, eu vou me juntar a outras pessoas com o mesmo objetivo em comum e vou constituir a partir daí uma associação. A associação ela é um pouco mais complexa no seu processo de constituição, ela tem um número mínimo de membros, ela tem um rito mais complexo a se seguir, e essa dificilmente vai conseguir ser feita apenas por um contador, visto que os estatutos são obrigados ainda pela legislação a ter o seu visto advocatício, a ter a validação do advogado. Então, nesses casos, a maioria, é melhor buscar diretamente um advogado para a constituição de uma associação e depois trazer isso para um contador, para não acabar tendo um custo duplo, vamos dizer assim, de regularização desse negócio. Esses pontos são os básicos para nós formatarmos qualquer negócio, qualquer empreendimento. Nós temos ali, que eu comentei, que eu não ia falar e não vou me aprofundar sobre, a EIRELI, ou EIRELI, que alguns já ouviram falar, que nada mais é do que a empresa individual de responsabilidade limitada. Como o nome diz, ela é uma empresa de um sócio só, que tem a responsabilidade limitada, ou seja, ela tem personalidade jurídica, igual à sociedade, e ela tem essa possibilidade de proteger o patrimônio do sócio. A curiosidade é, por que eventualmente ela não é mais usada, já que ela é mais benéfica que a empresa individual? Porque ela tem uma exigência que se tornou descabida. Essa exigência é garantir que o capital social, ou seja,
quanto o empresário vai despender do dinheiro dele para o negócio de, no mínimo, 100 vezes o salário mínimo. Isso hoje seria na casa de R$110 mil. Isso era útil quando a sociedade limitada não podia ser constituída de um sócio só. A partir do momento que ela pôde ser constituída de um sócio só, ninguém em sã consciência vai colocar 110 mil num negócio que não tem necessidade de ser inserido. Logo, as pessoas vão optar por constituir uma sociedade limitada, que basicamente não tem capital social mínimo, e a partir daí ter a sua responsabilidade limitada àquela pequena quantia ou aquela quantia um pouco mais ampla, mas não aos 100 salários mínimos que era a Eireli. Então a Eireli foi uma distorção do legislativo, basicamente, para tentar conter, né, a questão da responsabilização dos sócios, mas ela foi aí, sem dúvida nenhuma, sobreposta, muito bem sobreposta, pela nova legislação que pôde tornar a sociedade uma empresa de um sócio só, no caso da sociedade limitada. Basicamente, quando se trata de formalização dos negócios, é isso que nós temos hoje apresentado. O mais importante de tudo isso é buscar orientação de pessoas que sejam qualificadas para isso, porque quando nós temos a constituição de um negócio, nós estamos buscando a certidão de nascimento do empreendimento. Então, tudo que for feito a partir dali vai trazer reflexo no futuro desse negócio. Então, se eu constituo a sociedade de maneira equivocada, se eu constituo com cláusulas que não serão benéficas lá na frente, se eu constituo ela de uma maneira muito engessada, eu posso trazer uma dificuldade enorme para o meu negócio e ter um custo, um retrabalho lá na frente. Então, às vezes as pessoas se preocupam em sair fazendo o seu negócio, sair trabalhando no seu empreendimento, e a formalização faz de qualquer jeito, né? Eu recomendo fortemente que isso não aconteça, que dediquem energia tanto à formalização dos seus negócios, como à parte braçal de construir os seus negócios, porque ambas são importantes na mesma escala. Caso contrário, tu corre o risco de todo aquele esforço que tu dedicou no teu trabalho, tu ter que pegar todos os frutos disso e corrigir um problema de algo que tu não desenhou bem lá na tua constituição. Então, um bom desenho, através de um bom profissional orientando, é, sem sombra de dúvida, o segredo para que tu saia esclarecido, sem dúvida alguma, e seguro de que tu está montando realmente um negócio compatível com o teu tamanho, com os teus custos, com os teus objetivos e com a tua perspectiva de futuro em relação ao teu negócio. É basicamente isso quando a gente fala de formalização, Vinícius e Fabiano. Eu tenho algumas dúvidas. A Claro. primeira, tu comentou a respeito no MEI que os escritórios, assim, os contadores, eles não cobram para atender o empreendedor. Como é que funciona? Como é que... Eu também não posso chegar e botar o pé na porta e dizer, olha, tu tem que me atender aqui porque eu sou MEI. Né? Como é que você tem que agendar, tem que ligar para o escritório? Isso, cada escritório tem a sua modalidade, tá? Cada escritório tem a sua maneira. Todos os escritórios optantes pelo Simples Nacional, a legislação traz a necessidade de que eles atendam o MEI, abram o MEI e entreguem a primeira declaração gratuitamente. Isso é uma exigência da legislação. Deem a parte orientativa inicial. Ah, tem que fazer a segunda declaração, a terceira, a quarta. Bom, aí não tem uma clareza em relação à legislação. Em tese pode ser cobrado. E a gente fala de escritório contábil optante pelo Simples, tá? Então, aquele contador que é sozinho, o cara atua por CPF, por conta própria, ele pode cobrar. Então, ele pode cobrar. Falando aqui como funciona na contabilidade Flávio Ribeiro, tá? Nós agendamos, nós temos um dia específico para isso, que é às quintas-feiras. Então, o pessoal liga para cá e agenda. Olha, eu quero abrir o meu MEI na quinta-feira. Ele dá uns dados para um pré-cadastro, para a gente poder ter porque como o tempo é limitado, a gente tem que confirmar com as pessoas, né? Senão as pessoas não vêm e acabam tomando o lugar de outras. E aí, nas quintas-feiras, é tirado para fazer isso, para constituir os MEIs e uma vez por ano para fazer as declarações daqueles que desejam e nos procuram para fazer. Então, cada escritório tem a sua modalidade. Liga para o escritório da sua região, se informa como é que está funcionando e sempre perguntem os custos, tá? Porque quando a gente fala de escritório e gratuidade, nós estamos falando de escritório, CNPJ e optante pelo Simples. Nós não estamos falando de outras modalidades, que é o contador avulso, que é as empresas de lucro presumido, de lucro real, os outros escritórios que não são optantes pelo Simples.
E no caso da abertura do MEI, abri o meu MEI na internet, peguei ali número, tudo, já posso abrir até conta no banco, tem agora o Nubank, esse banco seguinte, também não sai de casa para abrir, Isso aí. Mas vou executar um trabalho. Qual é o rito que eu tenho que fazer até tirar uma nota? Porque eu preciso ir na prefeitura, né? Isso mesmo, para conseguir obter a nota fiscal. O MEI que está obrigado a emitir a nota fiscal, e é importante ressaltar que o que obriga a emitir uma nota fiscal, tá? É prestar serviço para outra pessoa jurídica. O MEI está dispensado de emitir nota para pessoas físicas. Ele não precisa, a lei o dispensa. Mas se ele quiser, até é bom para o controle dele, ou se ele eventualmente precisar tirar para uma pessoa jurídica, ele tem que estar, no caso de Viamão, né, falando especificamente de Viamão, cadastrado na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, então ele tem que ir lá e providenciar o cadastro dele na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, obter gratuitamente o alvará da empresa, seja o alvará de funcionamento ou o alvará por ponto de referência, e posterior ele pede uma senha de acesso na internet para obter o código e o login e senha para emissão de nota fiscal via portal da prefeitura, também gratuito e sem custo nenhum. Outras prefeituras têm outros ritos, mas a de Viamão é basicamente esse rito mais simples. Primeiro, Secretaria de Desenvolvimento Econômico obtém cadastro e alvará. Segundo, Secretaria da Fazenda para obter a senha e a emissão da nota fiscal. Isso aí, cara, é uma regra nacional ou é por estado? Qual delas? A questão de ser de graça, entre aspas, né? O trabalho é uma regra nacional. É uma regra nacional. É uma contrapartida, basicamente, né? Sim, ninguém melhor, porque o Sebrae, na verdade, que é para fazer esse trabalho, infelizmente não tem perna para isso, né? Eles fazem um trabalho fantástico, mas não tem como. O Sebrae tem, sei lá, 5, 10, 15 postos por estado, 20 postos por estado. E escritório contábil tem inúmeros, né? Então foi a maneira que se achou de conseguir trazer a informação acessível, né? Para quem quer começar a empreender no seu negócio. Então, sim, ele é uma questão a nível nacional. Entendi. Fabiano, mais alguma coisa para finalizar? No caso, o MEI, ali, tu comentou, não precisa algumas outras obrigações, assim, mas no caso de uma associação, a associação, mesmo não tendo fins lucrativos, ela precisa tirar nota se for prestar um serviço. Por exemplo, agora mesmo, o próprio seminário cultural aqui que a gente está fazendo foi financiado pela Fundação Marco Polo para a União Tradicionalista Viamonense, que é uma associação, e eles precisaram tirar nota. Isso, exatamente. Né? E aí o rito é basicamente o mesmo do MEI ou não? É uma coisa mais complicada para fazer a emissão de notas fiscais da associação? Não, para fazer a emissão de notas não, é o mesmo rito, mesmíssimo. Vai até a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, falando de Viamão, né? Obtém o alvará ou o cadastro municipal, se for dispensado de alvará. Algumas associações são dispensadas de alvará, tendo a necessidade somente do atestado de funcionamento, que é um outro documento, e algumas têm que ter alvará e atestado. E aí ela tendo o seu cadastro municipal lá atualizado, e isso às vezes dispensa o documento, é só uma questão de pedir, né, apresentar a documentação e solicitar, ele depois pode ir até a Secretaria da Fazenda e solicitar a nota fiscal daí para emissão e para prestação de serviço, sem problema algum. E esse o alvará? Sim, e o alvará, independente para o MEI, associação, se paga uma taxa anual, mensal para a prefeitura? Isso, para todos paga, com exceção do MEI, tá? O MEI, ele tem os custos zero. Então, o restante é tudo taxa anual de alvará de localização e saúde, mas o caso do MEI, as taxas são zeradas. Não há custo de alvará quando a gente fala de microempreendedor individual. Também uma lei federal, tá? Já complementando ali a pergunta anterior do Vinícius, isso também é a nível federal. A lei federal, a lei complementar 123 de 2006, que foi a lei que trouxe a instituição do MEI e do Simples Nacional, lá está claro que são reduzidos a zero os custos de taxas, emolumentos e etc. do microempreendedor individual. Aproveitando isso, cara, existe alguma coisa dentro da contabilidade, dentro desse mundo que nós estamos falando, que seja regional ou não? Não, algumas coisas municipais, por exemplo, assim, obtenção do alvará, isso, obtenção da senha de acesso. Viamão é um rito, Porto Alegre é outro. Porto Alegre, por exemplo, o MEI para tirar a nota fiscal,
ele consegue tirar sem ter alvará. Viamão, tu tem que pedir o alvará para poder tirar. Aí ele vai de município para município. Isso cada município disciplina da maneira que deseja, assim. A lei faculta que cada um faça o seu. Perfeito. Porque algumas empresas, eu lembro, tinha que ter aquele um token, até acho que do Serasa, Experian. Certificado digital. Isso, exatamente. Isso. O MEI, no caso, não precisa, é só... Não precisa, isso mesmo, não precisa. Mas outras empresas, né? Às vezes a gente usa o termo empresas normais, mas o MEI é uma empresa normal, né? Outras empresas precisam sim ter o seu certificado digital para emitir nota. Aí também é municipalizado, tá? Viamão não. Viamão o cara pode ter uma gigante sociedade limitada de 4 milhões de faturamento, que é só o código de acesso e senha, não precisa de certificado para emitir nota. Porto Alegre, se tiver 10 mil de faturamento, já tem que ter nota fiscal. Então, Porto Alegre, qualquer coisa, tem que ter o certificado, desculpa. Porto Alegre é bem mais necessário o certificado digital para esses processos iniciais lá. Sim, porque eu lembro, e até isso é cobrado, né? Eu lembro há muito tempo atrás, o token, o cadastro, o Serasa, né? Eu lembro que tinha taxas e coisas, mas é ótimo que o MEI não tenha, né? Isso, o MEI não tem, os outros têm, e como ele é um serviço, né? A certificação digital, ela nada mais é, aqui fazendo um brevíssimo resumo, ela nada mais é do que a comprovação da identidade digital daquele sujeito. Então, para garantir que eu sou eu, né, não tem como tirar uma foto apenas, não tem, então, enfim, fica ali a minha assinatura digital, é como reconhecer minha firma num documento, o certificado digital endossa isso. E tem no Brasil certificadoras, né, ARs, que são credenciadas para ofertar isso. Então, elas, por exemplo, a CertSign, a SafeWeb, o Serasa, eles vão lá e se cadastram e eles podem, dentro dos postos de atendimento deles, dar esse poder, né, dar esse documento para as pessoas de acordo com os processos. Isso eles cobram, porque eles são empresas normais, né? A flexibilização disso para o MEI, no caso de Viamão, por exemplo, é relevantíssimo. Porque também não adianta tu desonerar de um lado e onerar do outro, né? A ideia do MEI é ser uma coisa com ônus quase zero, assim. Começa, de fato, a trabalhar para que tu foque mesmo no teu negócio. Deixa a burocracia para mais para frente. Então, faz bastante sentido, nesse caso de Viamão, não ter esse custo. Sim, e talão de nota não existe mais. Acabaram com as gráficas. Acabaram. Nesse caso, acabaram com o talão de notas. As gráficas tiveram que se reinventar fortemente. Eu não conheço algum município que tenha... Pode ser que exista, tá? Pode ser que exista realmente, mas não tem, sob meu conhecimento, algum deles que seja dessa forma. Todos que a gente lida aqui são todos nota eletrônica. Perfeito, é isso? Eu ia dizer isso, acho que da formalização é isso. Qualquer dúvida aí que o pessoal ficar querendo abrir o MEI, é só entrar em contato, Flávio Ribeiro, procurar nas redes sociais o escritório Flávio Ribeiro, agendar para quinta-feira ir lá conversar, ou até mesmo o pessoal é super atencioso, pelo WhatsApp ali já responde, ou pelo telefone, né, alguma dúvida inicial. E sobre a formalização, acho que é isso, né, Vini? Da minha parte é isso. João, tem mais alguma coisa para acrescentar para nós? Não, da minha parte é isso e ficamos à disposição aí no que for necessário que nós pudermos auxiliar. Perfeito.